Eu acho que esse tema, eu acho que é um tema que nivela todo mundo ao grande desafio de construir pureza. Então não é um tema focado na homossexualidade, na bissexualidade, na heterossexualidade. É um tema que diz respeito a cada um de nós. Todos nós estamos suscetíveis a desenvolver o vício sexual. Basta a gente observar a nossa cultura, a construção da sexualidade. Para começar, a sexualidade é uma construção individual. Cada um constrói a sua. E muito influenciada pelo meio, pelo ambiente. Então os relacionamentos mais marcantes na vida, né, que começam na família, como o Vili mesmo mencionou, eles são cruciais. Mas não só esses relacionamentos. Várias situações podem acontecer que podem realmente trazer muito impacto na construção da nossa sexualidade. E ela pode assumir vários rumos. E uma dessas manifestações, de um dos rumos que a gente entende como não sendo o saudável, é a construção de vício. Então cada um de nós pode estar sujeito a isso. Como eu disse, basta observar a nossa cultura, uma cultura erotizada. A cultura latina, a cultura brasileira, é uma cultura erotizada, onde a mulher brasileira ela é conhecida internacionalmente pelo corpo dela, onde o homem latino ele é conhecido pela virilidade dele associada à questão erótica. Então, nós somos uma nação muito marcada pela questão da erotização. E os meios de comunicação têm contribuído muito para isso. Então, cada vez mais você vai vendo incentivo, estímulo, situações catalisando o contato das pessoas de forma precoce à sexualidade, ao desejo sexual, melhor dizendo. Porque desde o começo da vida a gente já está expressando a nossa sexualidade, mas não necessariamente de forma erótica. E aí é onde entra a situação de abuso que o Denis trouxe. Então, quando você submete uma pessoa a um contato com uma experiência que ela não esteja pronta, que não deveria acontecer, ou aquilo que deveria acontecer não acontece, nós estamos falando de alguém vivendo em situação de risco, de vulnerabilidade. Então, foi falado hoje de abuso sexual. Agora, o leque de abuso ele é muito amplo. Uma das formas de você estudar abuso é observando o abuso sexual. Mas quando você observa, por exemplo, os abusos de ordem psicológica, você vai ver que o impacto deles é tão agravante, tão grave quanto o impacto do abuso sexual na vida de uma pessoa. Então, de repente, você não passou por abuso sexual, mas você pode ter vivido numa estrutura familiar de abuso emocional, uma estrutura de abuso espiritual. Então são várias situações que podem deixar a nossa vida vulnerável. Então a gente vai estar falando de um assunto, juntando tudo isso que foi falado até agora. Esse assunto, ele não vai eleger alguém aqui que tipo, olha, o grupo que tem luta na área da homossexualidade. Como eu disse, vai nos nivelar. E falar de vício sexual, eu sempre cito esse livro, que é uma pena estar esgotado, que é O Pecado Secreto, da editora Luz e Vida. Mas aqui mesmo na livrariazinha que está vendendo, né, os livros que foram citados aqui, um deles que é muito legal, que eu já li e sempre indico, é A Batalha de Todo Homem. Da mesma forma que também tem A Batalha de Toda Mulher, os dois eu li. Aí tem de adolescente, né, de todo adolescente, de toda adolescente. Esses eu tenho, mas ainda não li. Mas eu imagino que seja uma série muito boa. Mas de qualquer forma, A Batalha de Todo Homem, A Batalha de Toda Mulher, são livros muito legais para quem quiser entender sobre a questão do vício sexual. E para falar de vício sexual, o texto que eu sempre gosto de usar é o texto de Tiago 1, 14 e 15, que no meu ponto de vista descreve de forma muito didática a construção de vício, seja ele qual for, e vale, obviamente, para a construção do vício sexual. E fala assim, eu queria que você acompanhasse a leitura, tá? Que você fosse lendo, não precisa ser em voz alta, mas eu quero que você esteja lendo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e após ter se consumado, gera a morte. Então tem muitas verdades nesses dois versículos.
A primeira que eu gostaria de destacar, uma informação que já bate, né, de frente contra toda aquela ideia de que uma vez aceitando a Jesus, todos os problemas estão resolvidos. Não é bem assim. O próprio Jesus falou que nesse mundo nós vamos passar por constantes ondas de mar de rosa. Foi isso? Nesse mundo você vai passar por aflições, tribulações, tentações. Mas tenha um bom ânimo, eu venci todas elas. Mas ele em momento algum falou, agora que você me aceitou, você chegou no paraíso. Não, para começar, o paraíso não é mais nem aqui. Ele nem existe mais aqui. Então é uma ilusão a gente acreditar que a gente veio para o congresso, pro congresso aqui de final de semana, e agora a gente está voltando para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa cidade, e tudo vai ser diferente. Sim e não. Porque a situação, o meio vai continuar o mesmo. Eu posso olhar o meio e a situação de forma diferente. Aí as coisas começam a mudar. E aí esse texto fala que cada um de nós é tentado. Não fala que foi, fala que é. Você é tentado, você é tentada e eu também. E faz parte do ser humano ser tentado. Faz parte do ser cristão ser tentado. Então, para começar, acaba com a ilusão de que, não, eu ouvi o Vini falar, ouvi o Denis falar, eu recebi aconselhamento do grupo de conselheiros, eu recebi uma ministração, não serei mais tentado. Esquece, isso não é nenhuma promessa bíblica. Então as tentações vão chegar, sejam elas quais forem. Então a gente é tentado. E tentado pelo quê? Aí vem uma outra informação que eu acho importante você começar a se observar. A gente é tentado pelo nosso próprio mau desejo. Então eu não sou tentada pelo seu desejo. Eu sou tentada pelo meu. E você não é tentado pelo meu. Você é tentado pelo seu. Fica a pergunta: quais são então os nossos maus desejos? Porque fazer de conta de que aquele ser não existe mais antes de aceitar Jesus, ele não existe mais, ele morreu espiritualmente, né? Ele morreu ali, o homem interior está crucificado em Cristo. Mas não significa que eu não tenha uma história, não significa que eu não tenha uma trajetória, não significa que eu não tenha maus hábitos, maus comportamentos, adoecimentos no meu interior que tenham que ser revistos, desconstruídos para serem construídos agora segundo os pilares do reino de Deus. Então, já te pergunto hoje, você já sabe quais são os seus maus desejos? Porque são eles que vão mexer com você. Eu costumo dizer que ninguém aqui é tentado pelo que não gosta. Né? Aquele velho exemplo. Ninguém aqui dificilmente é tentado a acordar 3 da manhã para ir lavar louça. É ou não é? Nossa, que vontade de limpar aquele fogão. Que vontade de desengordurar aquela panela. Dificilmente gente. Não é? Agora, a gente é tentado a não fazer essas coisas. Porque a gente não gosta. Agora, as coisas que a gente gosta demais são essas que tentam a gente. Então eu quero saber, você não vai responder para mim, mas pelo menos responder para você diante de Deus. Quais são as coisas que são capazes de deixar você louco, cega, capaz de chutar a cara de Deus? Peguei pesado, né? Disso que nós estamos falando, tentação. E aí, fala também o seguinte, que esse mau desejo, ele tem duas estratégias na nossa vida. A tentação, ela vem para nos arrastar. Arrastar, em princípio, parece que é a força. Você não escolhe necessariamente. Ela chega. A tentação chega muitas vezes sem você querer. Que nem uma palestra que a gente assistiu no Congresso do Êxodos ano passado em Fortaleza, que o David estava falando que ele estava acessando a internet, isso aí é público, não estou contando segredo de ninguém, ele contou para todo mundo ouvir, acessando o e-mail dele e de repente chega, acho que é uma imagem pornográfica. Vocês lembram disso? Quem estava lá? E ele falou: gente, o diabo tem meu e-mail. E tem o e-mail de todo mundo aqui. Tem o telefone.
Não é verdade? Sabe o número que gosta, o tamanho, o perfil, sabe? Porque é um estrategista que está observando a nossa caminhada desde o princípio. Então ele não vai gastar tempo, nem investimento, energia dele com aquilo que, tipo, dificilmente vai pegar, Andréa. Agora, aquilo que ele já sabe, é ali que ele vai investir. Então, inicialmente, chega necessariamente sem você até escolher, sem você até querer que chegue, mas chega. De repente, naquele momento, naquela noite de insônia, aquele final de semana, que você está lá, sem expectativa nenhuma com relação ao final de semana. Chega uma sexta-feira, você não consegue dormir, a noite vai passando e você tem uma brilhante ideia. Vou entrar na internet, ou vou ligar a TV. E está lá com o controle remoto e chega naquele canal quente. Pensa, de madrugada, ninguém olhando, só você e Deus deve estar cochilando. No sábado ele descansa, né? Aí a gente começa a fazer aquelas gambiarras na nossa fé. Só uma olhadinha, né? Depois eu peço perdão. Só uma olhadinha para eu orar pelos irmãos ali. Só uma olhadinha. Não estou encostando em ninguém. Não tem ninguém aqui. Não estou forçando ninguém. Você nem quis direito. O seu problema era o quê? A insônia. Ficou entediado, não sabia o que fazer. Opta pela televisão, cai de cara no canal de filme pornô. Então parece que veio, tipo, não, tudo menos isso. Mas de repente vem aquele convite. Por que não? O que você tem a perder? Tá todo mundo olhando. Larga de ser idiota. Aí vai casar, não vai nem saber o que fazer na cama. Aprende. Tira umas técnicas para dar uma apimentada. Você também é filho de Deus. Depois você pede perdão. Jesus é bom, Ele perdoa. Isso é tentação. Então, uma bandeja que vem com a possibilidade de você encontrar alívio, paz, prazer, alegria, companhia. E de repente, você vê então que você está agora num ciclo. Uma hora arrastado e agora seduzido. Então esse desejo, quando concebido, dá à luz o pecado. Aí você observa o seguinte: o diabo ele não tem poder nenhum sobre nós, a não ser que a gente pegue na bandeja das tentações os ingredientes que ele está trazendo para nós. Ele ofereceu: André, eu tenho alívio para a sua solidão durante essa noite de insônia. Eu tenho pornografia para te oferecer. Você vai poder fantasiar com essas imagens. Você vai poder imaginar que essas coisas estão acontecendo com você. Você vai poder ser tudo o que você quiser durante esses filmes. E infelizmente durante o resto da vida, porque aquelas imagens não vão mais sair da minha cabeça. E de repente vai chegar uma hora onde eu nem vou precisar mais vê-las, porque elas já vão estar arquivadas no meu cérebro. Mas naquele momento ele me dá uma alternativa. O que você acha? Tenta, vai. O que você tem a perder? E eu pego. Na hora que eu pego, eu perco. E quando eu perco, eu costumo acreditar que o meu problema acabou ali. Mas na verdade o meu problema está começando. Por quê? Infelizmente a gente tem o péssimo hábito de colocar um ponto final depois da palavra pecado. Esquece de ler o resto. Que o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então todas as vezes que eu aceito qualquer item do banquete do diabo, eu estou ingerindo ingredientes de morte. É uma questão de tempo para isso se tornar, inclusive, literal. É só uma questão de tempo. O diabo, Deus nos orientou a respeito dele. E sobre tudo o que ele representa dentro do sistema dele de governo, de pensamento, enfim.
O diabo, ele primeiro vem para o quê? Roubar. Então ele já roubou a minha noite de sono. Eu não precisava ter ido para a televisão, ter ido direto para aquele canal. Eu tinha outras alternativas. Mas me veio aquela, eu aceitei. Então ele roubou a minha noite de sono, o meu descanso. Ele me roubou a minha concentração. Ele roubou. Não é verdade? Mas não adianta você acreditar que o diabo só quer roubar isso de você. Porque o outro passo dele é o quê? Roubar, matar. Matou o que ali? Matou o meu sonho de poder, de repente, ser fiel ao meu marido. Diniz está lá em Vitória, está longe. Pô, eu tô aqui carente. Só dá uma olhadinha, né, para ver o que a galera tá fazendo. Depois eu peço perdão, conheço a graça de Deus. Então roubou, matou, pegou aquela minha vontade de dizer, olha, eu fui lá, combati o bom combate e voltei firme. Não, roubou, matou aquilo ali. Eu não tenho isso para dizer agora mais. E por fim o quê? Destruir. A ponto de repente eu entrar naquela, de estar vendo aquelas imagens e começar a fantasiar e começar a pensar, aquilo sim que é felicidade. Estou perdendo tempo com um homem missionário. Fala sério, hein? Podia ter casado com um cara daquele, ou com uma mulher daquela, ou com um casal. Eu podia estar me relacionando. E estou perdendo tempo com essa história de marido e mulher, e filhinho, nhenhenhen. Pô, podia dar uma variada. Comprei um outro estilo de vida. Destruiu. Porque é uma questão de tempo para isso vir à tona. E aí o que acontece? Pensa. Que autoridade que eu vou ter para falar no assunto? Não é verdade? O mínimo de condenação deve chegar. Porque depois que você cai, o diabo ainda joga na sua cara. Você não vale nada, André. Falando de vício sexual, ainda caindo na área. Fala sério, hein? O que normalmente então a gente faz numa situação dessa? Primeira coisa, abandona o ministério. Não é verdade? Tenta trabalhar dobrado para compensar o tempo perdido. Fica mais cansado. Chega na outra sexta-feira, tem mais insônia. Cai de novo na pornografia. Então a gente vai vendo que daí começa o quê? Um ciclo de morte. Até chegar no literal. Pode mudar. Tá claro até aí, gente? Tá? Vocês vão lutar contra o sono, da mesma forma que eu. Então, fiquem firmes, tá certo? Se precisar, levanta, dá um murro um na cara do outro, em amor, tá certo? É pro bem, tá bom? E se não ficar claro, eu quero que vocês perguntem. Então, o que é o vício sexual? É o comportamento que envolve qualquer prática sexual incontrolável. Como eu disse, está escrito qualquer. Por quê? Não faz a menor diferença qual seja essa prática. Pode ser masturbação, fantasia, pode ser relação sexual, pode ser prostituição, pode ser relação homossexual, não importa. Seja ela qual for, a partir do momento que chegou no nível do incontrolável, nós já estamos falando de vício. Por quê? Muito provavelmente a situação do prazer, que o sexo, seja ele qual for, a expressão que ele tiver, independe, ele vai assumir o centro da minha vida. Então é uma questão de tempo. Quem já foi dependente químico aqui, vai entender muito claramente o que eu estou querendo dizer. Então no começo pode ser um baseadinho no final de semana para dar uma relaxada. Só para dar uma relaxada porque está estressado. Só que vai chegando uma hora que aquele baseadinho vai fazendo tanta companhia que você não consegue mais viver sem ele. Para pensar melhor você precisa dele. Para orar melhor você precisa dele. Para louvar melhor você precisa dele. Para compor, para pregar, para evangelizar, até para pecar. Vai precisar de mais pecado. Para ter mais o quê? Estímulo. Vale para o álcool, vale, enfim, para tudo aquilo que nos dá prazer. Então qualquer prática sexual incontrolável, já estando presente na vida de uma pessoa, a gente já pode imaginar que esteja se construindo o comportamento de vício sexual.
Todo vício, assim como o sexual, serve como fuga de emoções, em especial negativas. Esse negativas tem que estar entre aspas. Então, todo dependente, todo viciado, é alguém que está fugindo. Ninguém acorda num belo dia e fala: eu vou ser dependente químico, eu vou ser viciado em sexo. De jeito nenhum. Ninguém acorda num belo dia e fala: eu vou chapar todas no crack, porque o meu sonho é ser um usuário de crack que vai morrer cedo. Não é assim. Mas você vai o quê? De pouquinho em pouquinho, fazendo uso de alguns comportamentos ou substâncias, no caso da droga, para você fugir daquilo que é negativo, aquilo que dói. Então, quais são essas emoções negativas que a gente costuma fugir delas, procurar fugir delas? São situações, são emoções que aconteceram como consequência de algum abuso ou algum trauma. Todo vício tem início com algum abuso ou trauma. Você fala: nossa, mas eu nunca fui abusado sexualmente. Como eu disse, abuso não é só sexual. E abuso não é só o errado que fizeram com você. Também é o certo que não foi feito e te deixou numa situação de vulnerabilidade. Então, todo abuso e todo trauma, quando não tratados, trazem uma primeira raiz na vida de uma pessoa. Então, todo mundo que foi abusado ou passou por uma situação de trauma, seja de ordem sexual ou não, a primeira emoção que costuma vir é de uma vergonha devastadora. Especialmente se for abuso de ordem sexual. Quando uma criança de 5 anos, por exemplo, é submetida ao contato a conteúdo pornográfico, sem saber o que aquilo ali significava. E o primo olha para aquele outro priminho de 5 anos e fala: você nunca viu isso, seu idiota? E fala: não. E ridiculariza. A sensação daquele menininho de 5 anos que nunca tinha visto uma imagem pornográfica na vida, nem sabia o que era o corpo de uma mulher ou de um homem, ou dos dois numa atividade sexual, ou de 2 homens ou de 2 mulheres, não importa. É olhar aquilo, se espantar com aquilo e se sentir envergonhado. Ele foi exposto ao ridículo. Você não sabe disso? Você não sabia que era isso que o seu pai e sua mãe faziam? Você não sabia que... Vergonha devastadora. E dessa vergonha surge uma outra emoção associada ao medo. E agora se o meu pai descobrir? E se minha mãe descobrir? E agora se os meus colegas descobrirem? O que vai ser de mim? E consequência desse medo, a raiva. Por que isso aconteceu? Onde que meu pai estava? Onde que minha mãe estava? Onde é que Deus estava? Então, para quem quer trabalhar com pessoas que passaram por situação de abuso, uma das grandes perguntas que a gente vai ter que procurar respostas em Deus é exatamente a resposta para esse grande dilema. Onde é que Deus estava que deixou acontecer? Então não adianta você vir com resposta superficial, porque senão a gente perde também aquela pessoa. Então nós vamos ter que ir além e romper com a superficialidade de vir com água com açúcar para resolver um problema que é um dilema terrível na vida da pessoa. E é uma pergunta legítima, gente. Não é verdade? Por que aconteceu? Onde é que Deus estava? E agora o que eu faço? Então, quando a gente passa por uma situação de abuso ou trauma e não trata, muito provavelmente essa raiz vai continuar ali naquele coração, naquela vida. E ela vai se desenvolver. Então, o problema não é só ter passado por abuso. O problema não é só ter passado por algum trauma, por exemplo, a perda de um familiar querido durante a infância ou a adolescência, onde você de repente não teve a chance de chorar, onde você não teve a chance de enterrar a pessoa, de passar pelo luto daquela perda, o divórcio dos pais, uma tragédia, um acidente, uma doença, uma falência, dores, traumas que mexeram com a estabilidade, com a segurança daquela criança ou daquele adolescente. E agora o que eu faço? Se eu não trato essas questões, elas continuam presas dentro de mim e eventualmente elas podem dar os seus frutos. Por quê? Porque é aquela dorzinha que eu não saro.
é aquela dorzinha que fica martelando, é aquela lembrança que eu quero esquecer quando eu vou deitar, mas ela vem de novo na minha mente. É aquela emoção que eu quero fazer de conta que ela não existiu, mas ela está ali me perseguindo. E eu quero esquecer e não consigo. Eu quero apagar e não posso. Eu quero fazer de conta que não aconteceu, mas eu não me convenço porque aconteceu. E aí o que eu faço diante disso? De repente eu acredito numa mentira. É verdade. Eu não posso contar para ninguém. É verdade. Ninguém pode me ajudar. É verdade. Se eu contar eu estou correndo risco. É verdade. Onde é que Deus estava? Ele não deve me amar. Acreditei numa mentira. Fechei o ciclo para dar início à construção daquilo que a gente chama de vício sexual. Tá claro até aqui? Então vamos mudar de slide? E aí a gente vê então o que é o viciado sexual ou viciada. Muita gente acha que vício sexual é relacionado única e exclusivamente a homens. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu lembro um dia que eu li a Batalha de Todo Homem, achei maravilhoso. Eu falei, gente, que bênção, tem que passar esse livro para tudo quanto é aconselhado meu. Todo mundo tem que ler, homem, mulher, todo mundo. Fiquei maravilhada. Aí eu ganhei a Batalha de Toda Mulher. Aí tá lá, acho que é um guia prático de ajuda a mulheres em tentação sexual, vício sexual. Eu li e falei assim, nossa, que legal, vou ler para ajudar essas mulheres. Aquelas mulheres pervertidas, ninfomaníacas, taradas. Fui ler. Quando eu comecei a ler, eu falei, Deus, eis-me aqui, Senhor. Todas nós somos altamente tentadas na questão da prática de atividades de impureza que podem dar início à construção de vício. Os homens costumam ser muito bombardeados na questão visual. Isso não é uma regra, né? Mas a maioria dos homens costuma ser extremamente visual, das pessoas em geral. Mas do ponto de vista, né, do campo da sedução, do desejo, pensando em homem e mulher, o que o homem vê costuma ter muito mais poder sobre a vida dele do que, por exemplo, tem na vida de uma mulher. Então a mulher muitas vezes ela não é nem mexida tanto pelo que ela vê. Não estou dizendo que não seja, também é. Ainda mais nesse meio que a gente está vivendo, nesse momento que a gente está vivendo, onde muitas questões estão sendo transformadas. Mas a maioria de nós mulheres é mexida não é nem pelo que a gente vê, mas é pelo que a gente sente. É mais pelo que a gente ouve. Não é verdade? Então você vai ver, uma coisa é um cara bonitão chegar para uma menina, mas na hora que ele abre a boca, né? Ninguém merece. Ela olha e fala, fui. Vaza, meu amigo, porque aqui não rola. Então ela já o que? Desanima quando ela só já ouve o que sai do interior do cara. Mas de repente chega um cara que não é tão bonitão assim, mas em compensação chega e fala, e aí, princesa? Você tá linda hoje. E se ele for a linha gosto, orei por você, irmã. Feliz o homem. Feliz o homem que encontrar uma abençoada dessa. Tem várias formas de caô, entendeu? Várias manifestações, vários níveis. Aí pronto, o cara pode ser um sapo, mas na hora que ela ouve aquela doçura chegando, ela já se sente como? Amada, especial, desejada, importante. Dá licença que eu sou melhor que todas. Casa com ele. Ela e o sapinho dela são felizes para sempre, ou infelizes para sempre. Não é verdade? Vai depender de cada um. Mas a gente vai vendo que cada um de nós tem essas questões que precisam ser mexidas. Então todos nós, gente, estamos suscetíveis. Homens e mulheres. É isso que eu quero que você entenda. Homens e mulheres. Os homens costumam até ser muito até mais transparentes. Isso não serve de incentivo, mas de alerta. O homem muitas vezes denuncia com mais facilidade para a gente ver, e para ele também ser confrontado, a questão da impureza dele. Muito pelo olhar. As mulheres vão concordar muito com o que eu estou dizendo. Não é verdade? Homens que despem as mulheres pelo olhar. Não tem isso, mulheres?
né? É desagradável demais. Então, ele dá aquela olhada, ele olha de novo, ele abre o arquivo, salva, né? Gostosona, não é verdade? De repente, naquela sexta-feira de insônia, ele vai usar aquele arquivo para aliviar o tédio, a solidão dele se masturbando à medida que fantasia com ela. Então ele viu, mexeu, ele arquivou. A gente olha e fala, ai, que absurdo. Nossa, esses homens não prestam, são todos iguais. Nós não somos assim em geral. Mas em compensação, a sutileza da impureza da mulher é terrível. Então eu não vou ter a cara de pau e falar assim, puxa vida, eu devia ter casado com o Denis ou casar com o Diniz. Mas eu viro e falo, feliz a mulher que casar com você, Denis. Entende? Porque eu não estou o quê? Eu não estou dizendo diretamente, eu queria estar com você agora praticando adultério. Pega mal. Pô, vou adulterar? Então eu dou uma maquiada. Feliz a mulher que estiver no seu lugar. Muito provavelmente eu posso estar maquiando a minha impureza aí. Quando no meu coração eu já eliminei Diniz e já estou colocando Denis no lugar. Isso é adultério. Porque Jesus falou, você não precisa ir para a cama com alguém para adulterar. Basta você olhar para ela com um olhar impuro. Então o adultério, ele pode ser praticado aqui, ó. Você não precisa ir para a cama com ninguém. É uma questão de você liberar a sua fantasia quando você não tem permissão para fantasiar com aquela pessoa, porque você não é aliançado a ela. Nós estamos falando de adultério. Então a pessoa viciada em sexo é aquela que continua tentando controlar, continuamente, melhor dizendo, tenta controlar a sua conduta, mas ela falha sempre. Sabe aquela história da dieta na segunda-feira? Segunda-feira eu começo? Segunda-feira eu vou para academia? Segunda-feira eu estou parando. Isso aqui é a saideira. Despedida. Última vez eu comi bolo de rolo, né? Estou indo embora, não é verdade? Bolo de rolo nunca mais, em nome de Jesus. Chega na segunda-feira, eu abro a mala e falo, um bolo de rolo que eu trouxe. Um sinal de Deus. Aí já arrumo o quê? Desculpa. Então eu vou o quê? Empurrando. Então eu tento constantemente parar. Nunca mais eu vou me masturbar. Não quero nem encostar nesse pênis mais. É uma questão de tempo. Caio de novo. E aí eu vou arrumando justificativas. Não, mas eu também não parei. Você sabe por quê? Porque Deus não me deu convicção de pecado. Porque a Bíblia ela não é muito clara. Você viu algum versículo falando os masturbadores não herdarão o reino dos céus? Né? Não vos masturbeis. Você não vê. Então, tipo assim, acho que vale para cada um. Isso é muito relativo. Isso é muito pessoal entre você e Deus. Eu não tenho convicção de pecado. Não. Eu me masturbo pensando nas irmãs da igreja. Não é ímpia. Não é fazendo papai e mamãe. Não é Kama Sutra. Uma coisinha mais leve, entende? Então, a gente vai o quê? Fazendo uma gambiarra, né? Entende? Então a gente tenta e falha. E vai arrumando um monte de desculpa. Agora é curioso que todo viciado ou viciada, ele acredita que pode deixar esse vício. Detalhe, quando quiser, é porque ele não quer ainda. Eu só não parei porque eu não quero. E detalhe, sem ajuda de ninguém. Sem ajuda de ninguém. Então eu faço voto, eu faço jejum, eu pago promessa, eu acendo vela, eu faço de tudo. Eu entro para o ministério, eu saio do ministério. É jejum, é punição, pagar dívida, conta, tudo. Tem que pagar o meu débito com Deus, sozinha. Por quê? Porque eu não quero que ninguém saiba quem realmente eu sou. Não é à toa que todo viciado, ele gosta de pensar que ele tem um controle sobre a situação, mas é óbvio que ele já não tem, ele está descontrolado. E é ficar apegado a esse controle que barra exatamente o processo de restauração da pessoa. Por isso que eu falei ontem, você quer continuar doente sexualmente? Continua guardando segredo. Ou às vezes você quer piorar a situação, aí você abre para a pessoa errada. Então tem que abrir, mas também para pessoas estratégicas. É até melhor abrir e correr alguns riscos
eu acredito, do que não abrir de jeito nenhum. Mas segredo costuma ser o maior inimigo de uma sexualidade saudável. E pessoas viciadas em sexo costumam ser pessoas paralisadas por vergonha. Por isso que elas não abrem. Então você observa o seguinte, isso eu nunca li não, mas eu fui, acho que aprendendo isso à medida que eu fui ouvindo relatos, os meus aconselhados, né, na questão do vício sexual. O que costuma acompanhar muito a vida de uma pessoa viciada em sexo é uma estrutura de orgulho terrível. Terrível. Então, se você se encontra nesse perfil, se você se identifica no perfil de viciado ou viciada em sexo, ou se você acompanha alguém nessa área, começa a trabalhar a humildade. Então, por que ela não conta pra ninguém? Então, vamos voltar um pouquinho. Vamos ver se você está prestando atenção. Uma pergunta para você responder. Eu falei que quando o abuso e o trauma acontecem, a primeira raiz que surge é a raiz de... A primeira. Não. De vergonha. Então eu estou exposta. Arrancaram a minha roupa, tocaram o meu corpo, manipularam meus órgãos genitais, me expuseram ao ridículo. Que vergonha que eu estou sentindo. Veio a mentira e falou: se cobre, porque ninguém vai poder te ajudar. Eu me cubro. E aí eu vou tentando esquecer a minha dor da humilhação, praticando algumas coisas que vão me dar prazer para eu esquecer a dor. E aí é onde a gente vai construir o vício. Então por que uma pessoa já com vício sexual instalado, construído dentro da sua vida, ela tenta parar sozinha? Porque se ela abrir para alguém, o que ela vai sentir? Vergonha. Mas ela sabe sentir vergonha? Ela sabe sentir vergonha? O que ela faz quando ela sente vergonha? Ela se cobre, ela foge. Então esse estado de fugir constantemente que impede a pessoa de ser ajudada. Então uma das coisas que a gente costuma ter que trabalhar com todo viciado em sexo é combater essa estrutura de orgulho. E as pessoas envolvidas com vício sexual costumam ser extremamente solitárias, isoladas e sem ninguém realmente conhecê-las verdadeira e profundamente. Ou seja, você pode ter tido inúmeros casos, parceiros, relacionamentos, gozos, enfim. Quanto mais você tiver contato com vício sexual, mais solitário você é. Então aquilo que era para ser a celebração do fim da solidão, que é a prática sexual, dentro de um ambiente saudável, onde você recebe a confirmação de que você ama e é amado, dentro do vício sexual isso não acontece. Não acontece mais. Então aquilo que era para celebrar o fim da sua solidão, agora aumenta a sua solidão. Então homens, por exemplo, viciados em pornografia, homens casados, dificilmente eles compartilham com a sua mulher. Eles fazem escondido. E aí vem a adrenalina, né? Fazer escondido antes que ela veja. Mulheres viciadas, por exemplo, talvez em masturbação ou em sedução. Mulheres casadas que seduzem outros homens. Ou que têm casos com outros homens. Ou que fazem programa com outros homens. Na cabeça delas o quê? Eu não posso contar quem eu sou. Então é uma vida dupla. E essa duplicidade de vida vai drenando a sua energia, vai te dando muito prazer também. Porque é muita adrenalina, é muita excitação. Mas ao mesmo tempo, às custas de vida. Tá certo? Pode mudar. Então a gente vai vendo. Meu Deus, esse relógio aqui é como, hein? São 3h15? A palestra vai acabar aqui, tá? Desculpa, já tenho que encerrar. Vou tentar correr aqui. Bom, então a gente observa que o vício sexual ele é construído, ele é sustentado, melhor dizendo, costuma ser sustentado em cima de 3 grandes colunas. A primeira é o contato. Isso aí pode ter sido o início, né, do que eu falei de abusos e traumas. O abuso ou trauma pode ter acontecido, por exemplo, num contato precoce com a pornografia. Faltando um R ali, mas é pornografia. E a pornografia excita, confunde, constrange, desperta, mexe de uma forma ou outra. E aí a pessoa começa a ter contato com a possibilidade dela fantasiar
nossa, e se fosse eu ali naquele filme? E se fosse eu ali naquela imagem? E se fosse eu ali naquele motel? Então entra na história, então toma para si aquela situação. E aí começa o quê? Sentir excitada. Ninguém fica excitado o dia inteiro fantasiando a troco de nada. O corpo não dá conta de sustentar aquele tanto de energia sexual. E aquilo tem que vir para fora. Se você não tiver um parceiro, vai ser você mesmo, sozinho. Como? Se masturbando. Então, por que você viu revista pornô, se masturbou, fantasiou, você é viciado ou viciado em sexo? Não necessariamente. Mas, se você começa a fazer dessas questões um hábito para você especialmente fugir de situações que você não dá conta de enfrentar ou não quer enfrentar, ou seja, faz dessas 3 situações uma pílula mágica para aliviar a sua dor, eis que te digo, é caminho de vício. Sexo não foi feito para isso. Sexo não foi feito para fazer de conta, para você fazer de conta que você não tem problema, que você é feliz, que você é imortal, que você é maravilhoso, desejado. Sexo não foi feito para isso. Esquece. Então nós estamos fazendo mau uso de algo que Deus nos deu para ser uma bênção, para ser muito bom. Então quando eu aprisiono a relação, o sexo em si, a expressão sexual, do ponto de vista erótico, você existe para me dar prazer, ponto final, eu estou experimentando cativeiro. Então não é para isso. Tá certo? Também dá prazer, mas ele não existe em primeira instância nem para isso. Então repetir essas práticas, especialmente em situação de vulnerabilidade emocional, muito provavelmente a gente está correndo o risco de construir o vício sexual. Pode mudar mais um? E aí a gente vai vendo que o primeiro nível que a gente costuma entrar em contato, o contato com a pornografia, com a fantasia, com a masturbação. E aí a gente costuma até ver uma sequência. Essa sequência ela não precisa acontecer na ordem que eu estou dizendo, mas ela costuma acontecer. Então você tem contato com a pornografia desde muito cedo. Talvez desde menininha, desde menininho, não importa. E vai vendo aquilo e aquilo vai sendo interessante, excitante, você se masturba e fantasia. Mas chega uma hora que você cresce, que você quer mais, você quer sentir a coisa como é que é. E de repente você começa a se relacionar com alguém. Então a gente observa, por exemplo, homens, vou citar um caso clássico, tá? Não quero que vocês entendam que isso só acontece com os homens não, mas isso é um caso clássico. Os meninos submetidos à pornografia desde muito cedo, muitas vezes até dados pornografias assim cedidas pelos pais ou pelos tios, ou mesmo na escola. Eu nunca vi como que escola é um antro para você ser discipulado na questão pornográfica, né? Ou primo, tio, pai, enfim. Aí tem contato com essa pornografia, você vai vendo, mas você vai crescendo, chega uma hora, você quer ver como é que é, você quer sentir, você quer experimentar. Aí você começa a namorar alguém, ou a ficar com alguém. Então, quando você tem aquele contato sexual com aquela pessoa, dificilmente você vai conseguir separar. O que eu vou fazer aqui agora é amor. E lá na pornografia, na fantasia, o que eu faço é sacanagem. Então, na hora, muito provavelmente os arquivos que vão abrir na sua mente, para inclusive você fantasiar com a pessoa que está com você, vão ser aqueles arquivos lá atrás. Mas de repente aquela pessoa que está com você não quer fazer aquele sexo anal que você viu na pornografia. De repente ela diz, não, aí já é demais, tô fora. Aí você contrata uma garota de programa, que é uma das coisas que mais, inclusive, irrita as garotas de programa, né? Que é do tipo, nunca fiz uma pesquisa a respeito, mas eu já ouvi relatos de meninas que falam, deixa a mulher em casa para vir aqui me contratar para fazer aquilo que ela não quer fazer. Então eu já vi garota de programa mentindo que tinha feito cirurgia e por isso não podia fazer sexo anal. Porque daí, aquilo que a esposa não faz, ou a namorada não faz, aí a garota... Obrigada, meu amigo. A garota faz. Ou pelo menos deveria fazer, porque está sendo paga para isso. Então você está vendo que, sem você imaginar que aquela revistinha pornô lá atrás,
na sua caminhada, na sua brincadeirinha, do seu pai olhar e falar, tá virando hominho, que bonitinho. Isso aí, gosta de mulher, puxou o papai, né? Morrendo de orgulho. Lá atrás, abriu uma porta que você agora está começando a caminhar por outros meios que você, se duvidar, nunca imaginou que caminharia. Está saindo agora com uma garota de programa que você está querendo fazer práticas, ter experiências que você nunca imaginou nem que existissem. Mas como viu na revista pornô, está querendo agora. Mas chega uma hora que isso aí cansa. Pode mudar. Cansa, fica previsível, fica monótono, já sabe como é que é. Aí a tendência é o quê? Ainda mais se tiver contato com pornografia ainda. Olha, eu costumo dizer, né, que legal que teve a CPI da pedofilia, mas eu acho que a gente tinha que ter uma CPI da pornografia no Brasil. Eu duvido que alguém vai querer encabeçar isso aí, porque vai rodar tanta gente, porque é uma indústria bilionária, o Brasil é campeão, abastecendo todo tipo de quadrilha, todo tipo de círculo, rico e pobre, nessa nação e fora. Mas eu acho que ia fazer uma varredura tão grande, eu acho que a gente podia até começar algo semelhante, um movimento de combate à pornografia dentro das nossas igrejas, para ver se limpa o nosso olhar, a nossa mente, os nossos hábitos, porque a gente é extremamente discipulado por pornografia na nossa nação. Muito acredito pela omissão da igreja em falar a respeito de sexualidade. Entende? Não fala. Aí a gente vai procurar onde? Na internet, na televisão, nas revistas, nos jornais. E vai ouvir e ver muita besteira. E aquilo ali grava dentro da gente e a gente começa a querer o quê? Vou fazer, vou experimentar, como é que é? Porque é gostoso ver. É gostoso ouvir. É gostoso ler um conto erótico e imaginar. Então a questão vai sendo o quê? Eu continuo vendo e cada vez que eu vejo, eu estou vendo outras possibilidades de relacionamento. Agora eu vejo, por exemplo, que eu posso pegar um binóculo e ficar observando a minha vizinha tomar banho. E me masturbar imaginando, entendeu? Como é que é ser aquele sabonete, você está entendendo? E começar a fantasiar com essas questões. Como é que é, de repente, eu tirar minha roupa na frente de um menino de 12 anos e ver ele ficar ereto? A gente vê o quê? A questão de exibicionismo. O próprio fetichismo. Então, você vai vendo que pessoas que não conseguem mais ter relação sexual se não tiverem algum determinado acessório. Tem que ter. Então, tem que ter aquele vídeo pornô para eu conseguir encarar minha esposa. Tem que ter aquilo outro, porque senão, não tem clima. Então, a gente vai ficando cada vez mais dependente de algumas questões. Dependência, vício. E tem várias possibilidades, gente, dentro do comportamento ali de prática de parafilia. Quando você vai se submetendo a contato, ao que a gente poderia dizer de sexo bizarro, onde você vai o quê? Colocar adrenalina, perigo, risco, onde você vai ter que fazer rápido, tirar todas as marcas, tirar todos os rastros, tirar os vestígios, porque nós estamos arriscando. Estou fazendo o que eu não devia, o que eu não podia, eu não sei, mas é tão gostoso, acho que eu vou continuar fazendo. Então você vai o quê? Começando a brincar com outras possibilidades de expressão desse desejo sexual. E vai tendo prazer. E quanto mais tem prazer, é gostoso. Mas em compensação, depois que o prazer passa, vem agora a culpa. Olha o que eu estou fazendo. Comecei lendo revista pornô lá atrás, agora eu estou fazendo sexo com animal. Nossa, agora eu estou fazendo sexo em grupo. Olha onde eu fui parar. E, gente, é como eu falei. Tiago termina aquele versículo falando que o pecado gera a morte. Não acaba aqui. Não acaba aqui. Dentro das nossas igrejas, a gente vê todos os níveis de prática de vício sexual. Todos os níveis. Todos os casos que eu estou citando são casos que eu já aconselhei. E eu não tenho tempo para aconselhar não cristão. É só cristão, é só cristã. Então é gente que cada vez mais tem prazer, experimenta um tanto de coisa gostosa, sim, mas em compensação cada vez mais envergonhada e solitária. E se minha mulher desconfiar? E se o meu pai descobrir? E se o meu marido descobrir? O que vai ser de mim? E se a igreja ficar sabendo? E se Deus
Deus souber. E daí começa a achar que nem o próprio Deus sabe. Então chega uma hora onde dói tanto, onde incomoda tanto, e que um vazio dentro de mim é tão grande, que eu preciso de mais prazer ainda para aliviar a minha dor. E aí eu faço uso de outras brincadeirinhas perigosas. Pode mudar. Aí é onde eu vou brincar com os crimes. Então, como eu disse, você não vai encontrar alguém que vai acordar no belo dia e falar: puxa, o tempo está bonito hoje, acho que eu vou ser estuprador. Não é bem assim. Ainda mais aqui no Brasil, quando a gente sabe o fim que costuma chegar na vida daqueles que são conhecidos como criminosos de ordem sexual. Os pedófilos, as pedófilas, né, os estupradores, abusadores, aliciadores, enfim. Então a gente vai vendo que vem vindo numa construção, onde eu começo com a pornografia, vou me lambuzando nela, mas de repente, naquele site, me aparece uma foto de uma menina de 10 anos nua. Eu olho e falo: nossa, que absurdo, nossa, que gracinha. Então agora eu estou fantasiando com uma menina de 10 anos. Agora eu estou fantasiando com um menino de 9 anos. E o que acontece? Costuma acontecer pelo menos quando uma pessoa dessa é descoberta. Vai ter disputa no meio dos ministérios para ver quem vai caminhar com ela? É assim? Vai ter disputa de profissional na área da saúde. Não, eu quero abraçar esse caso. Esse pedófilo é meu, eu quero cuidar dele. É assim? Ou é linchado, dentro ou fora da cadeia, ou se mata. Então, a palavra se cumpre. Gera a morte. E é literal. Então, nós estamos correndo muito risco quando a gente brinca de ser impuro. Por isso que a gente tem que se posicionar o quanto antes. Aquela revistinha pornô que você guarda lá na sua casa, sabe, para o seu filho não ver, ele vai ver. Aquela omissão sua de não orientar o seu filho ou sua filha a respeito do assunto, alguém vai orientá-los. E se não for você por bem, vai ser o mundo por mal. Alguém vai ter que falar sobre vida e morte na área da sexualidade. Eu espero que seja um pai e uma mãe que conheçam o Senhor. Que seja um tio, uma tia que conheçam o Senhor. Que seja um irmão ou uma irmã que conheçam o Senhor e que se importem com aquela pessoa. Porque alguém vai discipular. Então o que não dá mais é para a gente fazer de conta que essas coisas não estão acontecendo. E que não estão acontecendo com a gente. Comigo e com você. Não é verdade? Então fica a pergunta: quais são as questões que mexem com você? Aí para a gente terminar, só mais um. A restauração, ela costuma acontecer, primeiro, boas novas. Existe esperança para qualquer viciado em sexo. Você pode dizer um amém, tipo assim, que bom, tá? Vou falar de novo. Existe esperança para qualquer viciado em sexo. Amém. Ah, que bom. A galera estava dormindo, até acordou. Opa, amém. Amém, né? Existe esperança, porque existe esperança para qualquer ser humano que tem entendimento do significado da cruz de Jesus Cristo, seja ele qual for. Os homens têm muita dificuldade, as mulheres têm muita dificuldade de entender os viciados em sexo nesse nível 3 que estão praticando crime. Mas Jesus já morreu por todos eles também. O que não os isenta da responsabilidade de arcar com as suas consequências aqui nessa terra. Eu não estou dizendo isso. É crime. Tem que pagar pelo crime. Mas não significa que não há esperança para essa pessoa ser restaurada. Há esperança em Cristo para todo ser humano que precisar de esperança da parte de Deus. Ele não negocia, ele não fecha a cara quando é questão de vício sexual. Então a primeira coisa que você precisa para ser restaurado na área de vício, seja ele sexual ou não, mas já que estamos falando do sexual, é reconhecer que você é viciado. Chegar e falar: cara, você está falando a meu respeito, eu sou essa pessoa. De repente você pode nunca ter ido para a cama com ninguém e ser viciado ou viciado em sexo. Como? Fantasia, masturbação, enfim, várias possibilidades. Primeira coisa, então, reconheça que você tem um comportamento de vício. Reconheceu. E agora? Agora é tratar. Então, a gente vê que em 1 João,
A palavra nos orienta a sempre que a gente pecar, a gente confessar. Não é verdade? Para quem? 1 João 1,9. Confessar para quem? Para Deus. Para quê? Para Ele o quê? Para que Ele nos possa perdoar. De quais pecados? Sexuais só? Todos os pecados, nos lavar de toda injustiça. Não é verdade? Então uma coisa é o seguinte: você quer perdão? Confessa para Deus, Deus te perdoa. Perdão quem dá é Deus. A questão é, e para parar de pecar? Aí a gente tem que ir para Tiago 5,16. Confessar também, começa igual. Confessa os vossos pecados para quem agora? Uns aos outros. Não é para Deus. Ou seja, rompe com a vergonha e corre risco se expondo para alguém. Mas para que alguém? Para o mesmo alguém que de repente tem a mesma luta que você e que está vivendo em pecado igual a você? Não adianta, mas é alguém que vai ministrar na sua vida. Então confessa um ao outro para que vocês façam o quê? Caiam juntos, vejam pornografia juntos? Para quê então? Para um orar pelo outro, ministrar na vida do outro e fazer disso uma constante. Então eu preciso enfrentar a minha raiz de vergonha, porque é ela que sustenta o meu vício. Então você olha uma árvore dando um monte de fruto de pecado sexual. Tendência nossa como igreja é olhar e falar assim: tira o fruto. Passa um tempo, o que acontece? Nasce mais. Então eu concluo, eu vou então o quê? Podar a árvore. Tira esse monte de galho podre que está dando fruto podre. O que acontece? Cresce mais ainda e, se duvidar, dá mais fruto. Ou seja, repressão não tem poder contra a imoralidade. Esquece. Quanto mais você reprime, mais você é tentado sexualmente. De repente você ficou anos sem se masturbar. Quando cai, não cai uma, mas cai N vezes. Afunda a cara na masturbação. Fala: meu Deus, onde é que eu estava? Aí vai tirar o atraso. Na verdade, já que eu pequei, vou pegar agora com dignidade, né? Pecar com gosto. Vou desperdiçar pecado? Não dá, né? Então vou pecar com um homem, uma mulher, com dignidade. Pequei, né? E aí afunda. Por quê? Porque não adianta você só limpar a casa. Você tem que habitá-la de vida. Porque senão a morte chega. Enchê-la. Então para isso nós temos que arrancar o quê? A raiz que sustenta essa árvore. Uma árvore para parar de dar esse fruto, você tem que tratar a raiz. Tratando a raiz, os frutos mudam. Então eu não quero mais que dê fruto. Então agora eu tenho que tratar raiz. O problema de quem ouve relato de pegador sexual, de viciado em sexo, é que quando ouve fala: misericórdia. Você, não, fala sério. Você que trabalha com sexualidade, fantasiando com outros homens, com mulheres, entrando em site pornô, se masturbando. Ah, não, esse mundo está perdido. Ah, não, André, palhaçada. Se eu sou uma viciada em sexo, posso concluir que o que sustenta o meu vício é vergonha. E você me trata dessa forma, o que eu volto a sentir? Vergonha. Aí eu sou tentada a acreditar naquela mentira que eu acreditei quando eu era lá atrás, quando eu fui abusada. Tá vendo? Devia ter ouvido o diabo. Eu não devia abrir para ninguém. Tenho que guardar o segredo. E tenho que tentar sozinha. Não dá certo. Caio de novo. Então agora eu vou o quê? Tratar a minha vergonha como entrando em contato. Como que começou a dar esse fruto? Começou como? Começou lá atrás. Não quero falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho? Eu não dou conta agora. Então depois a gente dá, mas vamos orar sobre isso? Vamos pensar sobre isso? Vamos ler sobre isso? Vamos ouvir outras histórias sobre isso? Vamos entrar em contato com essa vergonha e remover essa raiz de uma vez por todas. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo te dizer? Você quer ajudar uma pessoa viciada em sexo? Tira ela da cena do abuso. Você foi abusado? Foi abusada? Saia da cena do abuso. Rompe com o rótulo de ser a eterna vítima de abuso. Rompe com isso. Como?
entrando em contato com essa vergonha e convidando Jesus para assumir o controle da sua vida ali. Vou te dar um exemplo, para a gente encerrar aqui. Eu estava palestrando um dia num lugar, e no finalzinho, o cara não aguentou, e era um cara que estava fazendo muita piada, inclusive durante a minha fala. E ele fazia piada e eu tentava dar uma... Esse cara, ou ele está querendo me desestabilizar, ou ele está querendo me testar, eu não sei. Mas tem alguma coisa que está acontecendo com ele ali. E inicialmente parecia que ele estava ofendendo os viciados em sexo. Eu falei, aí tem. Mas eu fui falando, Deus foi me dando uma graça, paciência. E chegou uma hora quando eu descrevi o nível 3 ali, falei de pedofilia, de crimes e tal, e não sei o quê. Uma pessoa lá no fundo falou assim, ah não, misericórdia, eu mato um desgraçado desse. Eu falei, não fale isso, porque você não sabe, você não tem uma pessoa aqui na situação. Nessa hora o cara aguentou e falou, sou eu. E aí então ele trouxe todo um relato, ele vomitou em público todo o dilema, toda a miséria humana dele, todos os fracassos, todos os pecados de ordem sexual, ele vomitou. Foi uma avalanche de confissão de pecado sexual. E a turma nessa hora começou o quê? Cair no choro e orar. O cara criou coragem em público, vomitou uma situação dramática. Pensa. Justo nesse slide, quando eu ia começar a falar de restauração, parei ele ali, me veio um caso prático ali. Falei, amém e glória a Deus. A tendência de quando você ouve esse tanto de relato é você ficar, olha o tanto de fruto. Esquece. Vai para a raiz. Como é que tudo começou? E ele descreve a cena de abuso. Quando ele vai na casa de uma pessoa, menininho, criancinha, nem lembro a idade, acho que talvez 6, 7 anos, um senhor vizinho de confiança da família lá chama, passa lá na minha casa. Ele vai, porque o menino obediente, bonzinho, vai na casa desse senhor, e esse senhor consertava umas coisas, né, de uma oficina, e esse senhor passa uma substância no pênis e fala assim, limpa para mim, no pênis dele. O próprio homem passando uma substância no seu próprio pênis, que ele usava lá no trabalho, e falou para o menininho, falou, limpa para mim. Esse cara, enquanto ele descrevia isso, eu falei assim, como é que você está se sentindo falando isso? Ele engasgava, ele olhava e falava, oh Deus, me ajuda para eu continuar, já que eu cheguei até aqui. Ele virou e falou assim, eu estou sentindo aquele cheiro de novo. Para ele, naquela hora, o cheiro daquela substância que estava no pênis do cara inundou a sala. Ele entrou em contato com a cena de abuso ali. Eu falei, você quer continuar? Ele falou assim, não, eu quero sair daqui. 6 anos de idade, tendo que limpar o pênis de um homem, um senhor de idade, vivendo uma situação de abuso. Ele limpou porque ele era obediente. Ele sentiu aquele cheiro, por quê? Porque ele estava em contato com o pênis do abusador dele. Foi fazer sexo oral naquele cara, forçado, porque aquele homem obrigou. E ele, adulto agora, sentindo aquele cheiro de novo, eu falei, você quer continuar? Ele, eu quero sair daqui. Mas como que eu saio? Convida Jesus para entrar. Porque Jesus, ele não está preso ao tempo. Você não pode mudar o seu passado, mas Jesus pode te visitar no seu passado agora e te tirar dessa cena de abuso de uma vez por todas. Aquele rapaz, aquele homem maduro, hoje, líder de ministério, um homem envolvido com tantas questões, naquela hora não era só aquele homem que estava falando comigo, era um menino dentro dele, vítima de abuso, ainda preso naquela casa daquele homem, fazendo sexo oral no agressor dele, sendo contaminado por aquele cheiro todo. E ele chega e fala, Jesus, me tira daqui. Ele, pela fé, em espírito, viu Jesus entrar e tirar ele de lá. Ele não é mais uma vítima de abuso. Ele não é mais. Então hoje, ele não é mais uma vítima de abuso. Hoje ele não está mais preso lá. Porque todas as vezes que eu não trato as questões da minha vida, elas acabam me governando. Então, cronologicamente,
biologicamente eu estou aqui, mas emocionalmente eu estou lá atrás. Então o que esse menino começou como que ele começou a se relacionar? Brincando com outros meninos. Só que ele cresceu. Só que emocionalmente ele está onde? Estacionado lá atrás. Com o que ele se relaciona então? Ele, um homem maduro, adulto, se relacionando com outros meninos. Infantilizado, que é a característica mais marcante de qualquer pedófilo. Infantilização. Estacionado lá atrás. Então eu quero que você entenda que a gente tem que resolver essas histórias. E Deus é a pessoa mais interessada em resolvê-las. Nós precisamos da humildade de pedir ajuda. E Jesus quer assumir o controle da sua vida. Convide-o para isso. E aí, depois disso, o que é interessante você ministrar na vida de alguém que seja viciado em sexo? Ela não só pedir perdão a Deus, não só perdoar os seus agressores, mas também se perdoar. Porque em geral fizeram muita besteira e magoaram muita gente. Pessoas que faliram outros, que perderam tudo por causa de vício sexual. Que expuseram a família ao ridículo. Entende? Expuseram os filhos, expuseram os pais. Não importa. O ministério. De repente acaba o ministério por causa de um escândalo sexual. Muita exposição. Então começar o quê? Pedir perdão, se perdoar e tentar pedir perdão para essas vítimas e na medida do possível tentar restituí-las. Porque deve ter, de repente, um monte de filho aí, de um monte de relação sexual irresponsável, que está achando que a criança não presta. Aquela criança achando que ela não presta, porque o pai e a mãe sumiram no mundo. Então tentar ministrar na vida dessas crianças, seu pai foi canalha, sua mãe foi canalha. Não é você que não presta, mas Deus está me mudando. Eu quero que você saiba dessa verdade, porque você está livre. Você é uma bênção. É uma bênção de Deus. E a partir daí, gente, começar um estilo de vida de prestação de contas sistemática. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte. Eu concordo plenamente com o negócio que o Vili falou a respeito da questão da homossexualidade. Quando ele, da mesma forma que eu falei que é uma das questões que a gente tem que tratar no leque amplo da sexualidade humana, o que a gente precisa hoje, eu acredito, na igreja do Brasil? Vale para o mundo inteiro, mas falando da igreja aqui brasileira. A gente não precisa mais de mais congressos sobre sexualidade, falar de homossexualidade. Isso tudo é muito bom. Mas a gente só faz isso porque, na verdade, nós como igrejas temos falhado no nosso discipulado. Nós precisamos de um discipulado profundo. O problema é que o nosso discipulado ele é muito light. Ele só trata o espírito. Ele só trata as questões o quê? Superficiais da vida. Espirituais são profundas, são maravilhosas, precisam ser tratadas, mas a vida não é só isso. Tem outras questões na vida que também têm que ser tratadas. Então, basicamente, o que a gente precisava? Pegar esses grupos que a gente tem de discipulado, essas células, esses grupos pequenos, os discipulados que já acontecem, as prestações de contas, e ampliar a coisa. Não é só ficar aí, você leu a Bíblia, você orou, isso tudo é bom, pergunta. Mas e aí, você masturbou? Você está fantasiando? Então, quando você se masturbou, você estava sentindo como, quando? E aí, ligou para aquele seu amante de novo? Ele está ligando? Como é que você está? E essa questão da dependência emocional, como é que está? E as fantasias? Você está sonhando, os seus sonhos têm o quê? Então, está se vestindo de que forma? Como é que você está empregando o dinheiro? Ampliar o discipulado. Aí você fala assim, nossa, mas o que vão pensar de mim? Que você é gente. Olha que maravilha. Que você é gente. Então a gente precisa combater a nossa solidão que a gente vive como igreja, como cristãos, como irmãos. Eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você seja muito franco para me responder. Você não gostaria de fazer parte de um grupo onde você se sente livre para falar abertamente essas questões? Quem acha que gostaria, levanta a mão. Alguém tem que começar, galera. E eu acho que vai começar com vocês que estão aqui. Vocês foram os eleitos. E é correr risco. É olhar na cara do outro ser humano e falar, cara, eu tenho luta nessa área, me ajuda.
O outro vai falar assim, ó, não tenho luta nessa não, mas tenho luta nessa outra. Ou, o que eu puder ajudar, estamos aí. Isso é ser igreja. E eu duvido que um ímpio que olhe um monte de crente vivendo desse jeito, não vai ter vontade de fazer parte desse grupo. Porque a Bíblia fala que quando os irmãos caminharem em união, os ímpios vão ser atraídos para a cruz de Jesus. Então o que nós temos que combater não é só a imoralidade, é a nossa solidão enquanto cristãos. A nossa independência um do outro. É a gente querer dizer só que a gente louva, que a gente faz seminário, que a gente evangeliza, e a gente não fala o que a gente faz na madrugada, o que a gente faz nos bastidores, o que a gente pensa no oculto. Nós temos que romper com essa hipocrisia. E aqueles que já são casados, compartilharem sua sabedoria com aqueles que são solteiros. Os solteiros compartilharem com os casados o medo que eles têm de casar, inclusive por verem o fracasso dos casamentos. E a gente poder, como igreja, um aprender com o outro. Mas alguém tem que começar. Então eu quero te incentivar a fazer um compromisso com a transparência. Porque a transparência, você está aliançado com a verdade. E a verdade liberta. Ou seja, a mentira escraviza. Você quer ser livre? Seja transparente. Agora seja sábio. Procure gente que você entende que Deus está levantando para dar conta de te ouvir e te amar apesar dele. Agora Deus tem levantado essas pessoas. Amém? Eu queria que você orasse pela sua vida agora. Não é nem você orar pela sua não. Nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu queria que um orasse pelo outro. Junta aí 2, 3 pessoas, eu não sei. Olha no olho dessa pessoa e fala, cara, eu vou orar para você não ser uma pessoa solitária. Para você ter alguém que vai fazer companhia na sua caminhada. Ninguém só. Tá bom? Deus abençoe.